Oi, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu vou deixar essa live salva, então, dependendo do horário que tu tá vendo. Então, vamos começar a nossa live, nosso culto online de hoje. Ontem teve a participação especial do meu cachorro Bob, né? Que todo mundo viu que ele começou a latir no meio. E hoje a gente vai ter a participação especial do meu vizinho que está construindo alguma coisa. Então, perdoem se tiver barulho de martelo ou barulho de qualquer outro material de construção. Mas enfim, vou esperar um pouco as pessoas entrarem. Depois eu chamo a Claudete. E assim vamos indo. Eu queria ver se... Acho que não tem como pra colocar no mudo, né? Quando a Claudete estiver pregando, mas acho que não tem como. Porque é ruim. Mas tudo bem. Acho que não tem como não. Vamos esperar mais alguém entrar. Tá cedo ainda. Perdoem o barulho da construção, gente. Mas enfim. Vou fazer uma oração. Depois a gente toca alguns louvores. E aí a gente chama a Claudete. Amém? Então vamos orar. Deus Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estar aqui novamente, Deus. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Quero colocar esse culto na Tua presença, Deus. Que o Senhor possa estar chamando mais pessoas, Pai, para assistir Ele, Deus. E que elas se sintam tocadas, Pai, no coração delas. E que elas venham sentir a Tua presença, Deus. Que o Senhor venha estar abençoando as nossas vidas, Pai. Abençoa o louvor, Deus. Que o Senhor possa estar recebendo o nosso louvor a Ti, Deus. Também abençoa a vida da Claudete, que vai trazer os nossos estudos, Pai. E muito, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, porque nós somos privilegiados, Deus, de estar aqui, Pai, na Tua presença, Pai, enquanto tem pessoas que estão fazendo coisas fúteis e inúteis que não vão levar em nada, Pai. Então, muito obrigado, Pai, pela essa oportunidade de a gente estar aqui, Senhor, escutando uma palavra, um louvor e honrando o Teu nome, Pai. Coloca esse culto na Tua presença, a vida de cada um que está aqui, Pai, e venha estar nos abençoando, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vem das alturas o Rei, Ele vem pra reinar. Tão glorioso e perfeito, de incomparável valor. Quem fez a terra e os céus, pode ao homem salvar. Com sua graça infinita, Ele vem pra reinar. O mundo espera o Rei, em grande glória chegar. Jovens e velhos verão seu amor reinará. Deixa o reino vir, deixa o reino vir.
reino vir, vim pro seu coração, vim pro meu coração. Deixa o reino vir, deixa o reino vir, vir pro seu coração, vim pro meu coração.
chamar a Claudete, então, que ela vai trazer a palavra de hoje. Oi, a paz. Vou ajeitar o celular aqui. Isso aqui é uma benção. Glória a Deus. Amém. Amém. Que o Senhor possa estar nos abençoando essa tarde de quinta-feira, que tínhamos o nosso culto na sede. Agora nós vamos ter as nossas lives e vamos ter um tempo de louvor, estudar a Bíblia e um tempo de oração. Vamos ter agora primeiro momento de oração para meditarmos na palavra de Deus. Senhor Jesus, queremos essa tarde, Pai, aprender da Tua palavra. Dependemos totalmente de Ti. Dependemos totalmente do Teu Santo Espírito. Ministra ao nosso coração essa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós queremos começar uma série de estudos chamado Sermão do Monte, estudos no Sermão do Monte. E nós conhecemos bem as bem-aventuranças, nós ouvimos falar e conhecemos as bem-aventuranças, mas nós não paramos muitas vezes para meditar e para pensar o que o Senhor quer dizer. Então, se você tem a possibilidade de abrir a tua Bíblia, se você tem a tua Bíblia, se não apenas escute, abre lá em Mateus, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Aí nós começamos a ver todo o ensinamento de Jesus, as bem-aventuranças. Depois nós vemos no versículo 13, os discípulos sal da terra, luz do mundo. Depois nós vamos ver sobre o adultério, sobre juramento, sobre vingança, do amor ao próximo. No capítulo 6 nós vemos a prática da justiça. No capítulo 6, versículo 5, como se deve orar. No versículo 9, a oração dominical, conhecida como oração do Pai Nosso. Nós aprendemos como jejuar, nós aprendemos a luz e as trevas, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela vida, que nós sempre falamos, não andeis ansiosos de coisa alguma, aí é onde o Senhor nos fala. Nós aprendemos também sobre aquilo que nós falamos, sobre o julgamento. Nós aprendemos também o Senhor Jesus nos estimulando a orar. Aprendemos sobre os falsos profetas, as duas estradas. E esse Sermão do Monte, ele termina com uma parábola da casa na rocha, né, que fala sobre os fundamentos. E aí no versículo, capítulo 7, versículo 28, diz assim: Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque eles as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Esse é o fim do Sermão do Monte. Eu dei agora um breve resumo, é o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. E nós, nas quintas-feiras à tarde, nós vamos ter um tempo para estudar o Sermão do Monte, para aprender o que o Senhor quer nos dizer com isso, porque esses 3 capítulos são importantíssimos para os cristãos, porque eles falam diretamente àqueles que são discípulos. Nós vimos no início, Jesus se assentou e começou a ensinar a quem? Aos seus discípulos. E para nós entendermos
primeiro Sermão do Monte, o que nós precisamos? Primeira pergunta que eu faço para ti: qual é a tua atitude que você tem com relação à Bíblia, a palavra de Deus? Então, a primeira coisa que você tem que se perguntar: o que é a Bíblia para mim? A Bíblia realmente é a palavra de Deus para a minha vida? Porque para nós entendermos esse sermão que nós vamos estudar e ver parte por parte, nós primeiro precisamos saber o que é a Bíblia. O que é a Bíblia no meu coração? Como que eu uso a Bíblia? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é o livro mais importante que existe no mundo. Não há outro livro tão importante como a palavra de Deus. Ela é o único livro que produz vida na alma da pessoa. É o único livro que foi escrito por Deus. É um livro impressionante, a palavra de Deus. Ela é a nossa regra, é onde nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos, é na Bíblia. Então, a primeira coisa eu preciso saber: o que é a Bíblia para mim? Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você é daquelas pessoas, às vezes, que pinça versículos da Bíblia e usa como quem usa um amuleto da sorte? Tipo assim, você pega o tudo posso naquele que me fortalece, diz, eu posso fazer qualquer coisa, Deus me fortalece, eu vou adiante, eu vou fazer, eu posso fazer. Porque a Bíblia diz isso. Se você é uma pessoa que não sabe em que contexto está escrito tudo posso naquele que me fortalece, você é uma pessoa que pinça versículos da Bíblia e não dá a devida importância à palavra de Deus. Mas não se preocupe, eu também já fiz isso. Eu já pincei versículos. Até eu aprender que eu não deveria fazer isso. A Bíblia não é assim, um livro para você abrir e um livro para você pensar versículos. Por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece, está no contexto em que Paulo estava na prisão e explicava que ele podia passar dificuldade, podia passar situações difíceis, podia passar fome, podia estar bem em todas as situações. Ele conseguia passar por causa da presença de Deus na vida dele. Que Deus é que fortalecia. Ele era cheio do Espírito Santo em todas as situações de dores, de enfermidade, de doença, de fome. É nesse contexto que está esse versículo. Então, a primeira coisa para nós aprendermos algo da Bíblia, nós precisamos saber o que é a Bíblia para mim. Eu tenho respeito a essa palavra, eu realmente eu uso ela com reverência. Eu entendo o poder da palavra de Deus. Eu entendo que ela é lei, é a lei suprema. Nós vemos, por exemplo, nas situações que vivemos agora, às vezes as leis do nosso país serem desrespeitadas e nós ficamos indignados. Mas imagina, a palavra de Deus, que é a lei suprema, que é a Bíblia, quando ela é desrespeitada, quando nós desrespeitamos o próprio Deus, quando nós não lemos a palavra de Deus com a devida reverência, com o devido respeito, quando nós não vamos até a palavra de Deus como realmente, Senhor, essa é a tua palavra, ela é real, ela é viva e ela é verdadeira. Então, a primeira coisa para nós estudarmos e começarmos a estudar os Sermões do Monte, você precisa se perguntar: qual é a atitude que eu tenho com relação à Bíblia? O que a Bíblia é para mim? O segundo aspecto que nós precisamos ver
para estudar o Sermão do Monte é saber para quem é dado esse sermão. É o capítulo 5 de Mateus, é o capítulo 6 e é o capítulo 7. Para quem que é dado esse sermão? São palavras que Jesus falou para uma pessoa, para outra pessoa, para quem que é dado? O versículo que eu li no início, ó, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Tudo que está escrito é o ensino do Senhor para os discípulos, para o cristão, para aquele que tem consciência da presença de Deus. Você tem consciência da presença de Deus? Em todo lugar, em toda situação, na tua vida, em todos os momentos. Você tem consciência da presença de Deus? Você sabe que o único que tem consciência da presença de Deus nessa terra é o cristão? Como que nós temos consciência da presença de Deus? Sabe quando estamos fazendo alguma coisa assim, isso é errado? Deus está vendo. Deus sabe quando o teu coração bate, não devo fazer isso. Eu estou desagradando ao meu Senhor. Às vezes você pensa assim, que você não tem tanto entendimento, que você não sabe, que você não é, às vezes, tão espiritual. Às vezes nós pensamos isso. Mas no momento que você tem esses sentimentos, você tem consciência da presença de Deus. E o cristão é o único que tem consciência da presença de Deus. O incrédulo, aquele que não é cristão no verdadeiro sentido da palavra, ele não tem consciência da presença de Deus. Por isso que ele faz o que ele faz, ele mente, ele se joga as coisas que ele quer fazer, ele tem os alvos dele, os objetivos dele, faz as coisas de acordo com aquilo que ele acha, com o que ele pensa. Não é que ele não está nem aí para Deus. Às vezes diz, os incrédulos não estão nem aí para Deus. Não é isso. Ele não tem consciência da presença de Deus como tem o cristão. O cristão, ele sabe a realidade da presença de Deus. Ele tem consciência da presença de Deus. Só o cristão pode ter isso. Por isso que nós podemos orar em momento, às vezes você está no meio de um aperto, de uma aflição, numa situação difícil, não tem como se ajoelhar, está no meio de pessoas, de um burburinho, mas na tua mente você diz, Senhor, me ajuda. Jesus, me ajuda. Jesus, o que eu faço? Jesus, me socorre. Por que você pode fazer isso? Porque você tem consciência da presença de Deus. Só o cristão tem consciência da presença de Deus. Então, se você é uma das pessoas que tem essa consciência da presença de Deus, o Sermão do Monte é para ti. Ele foi feito para os discípulos, para aquele que tem consciência da presença de Deus. É para essa pessoa que é o Sermão do Monte. E agora, no Sermão do Monte, nós inicia com as bem-aventuranças. Porque no versículo 3, capítulo 5, versículo 13, ele diz, Jesus começa, bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. O que quer dizer bem-aventurados? Felizes. Essas pessoas é que são felizes. Quem são as pessoas felizes? E felicidade é uma coisa que todo mundo procura. As pessoas estão atrás da felicidade a qualquer preço. E cada um, às vezes, tem a sua noção de felicidade. Tem uns, a minha felicidade é ter uma casa, é ter isso, ter aquilo. A minha felicidade, a minha realização é ter essa profissão.
A minha realização é tal coisa. A minha realização é tipo não fazer nada. É a felicidade da pessoa. Cada um tem o seu conceito de felicidade nessa terra. Mas há o conceito de felicidade de pessoas que realmente são felizes no padrão de Deus. Essa felicidade é permanente. Essa felicidade ninguém pode tirar do teu coração. É algo inexplicável. Não é uma felicidade que você está rindo, que você assim está com um sentimento de exultação. É algo inexplicável que tem no teu coração, é uma certeza, uma convicção, mesmo que você passe dificuldade, mesmo que você esteja atribulado, mesmo que você sinta uma tristeza no teu coração. É uma felicidade do padrão de Deus, porque a felicidade do padrão do mundo que todas as pessoas buscam, essa facilmente pode ser tirada. Se a felicidade é teu emprego, quando ele te é tirado, você tiraram a tua felicidade. Tu perdeu o emprego, perdeu a felicidade. Se a felicidade é o teu marido, é o teu namorado, quando tu perde, tu perdeu a felicidade. Se a tua felicidade é a tua aparência exterior, tá bonita, todas as coisas que tu quer, tu perdeu a aparência, tu perdeu a felicidade. Há vários aspectos que nós podemos analisar com relação ao que é a felicidade no padrão do mundo. É algo para você parar para pensar também, para meditar. Mas há a felicidade no padrão de Deus, que é totalmente diferente do mundo. É inteiramente. Quando nós começarmos a estudar o Sermão do Monte, nós vamos ver qual é esse padrão de felicidade. Um padrão de felicidade que diz: bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem tudo mal contra vós. Que felicidade é essa? Que felicidade tão contrária ao padrão do mundo que quer que as pessoas falem bem de você. Alguns, a felicidade é bom quando tem um comentário legal, quando as pessoas gostam de você, quando você é avaliado positivamente. Mas a felicidade, segundo o padrão de Deus, é, versículo 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai. Que felicidade é essa? Que padrão de felicidade é? Então, à medida que nós formos estudando a palavra de Deus, os ensinos de Jesus, nós vamos ver padrão de felicidade que é a nível de Deus. Um nível mais elevado que esse nível aqui na Terra. Porque há um nível de felicidade aqui. Há um nível de alegria aqui. Mas tudo que tu tem aqui, tu pode perder. Todas as coisas aqui na Terra se perdem. Tudo. Mas, a nível de Deus, nós vamos sempre ter. É algo absolutamente inexplicável. E nós vamos estudar isso. E o segundo aspecto, o terceiro aspecto, que nós vamos começar a estudar na palavra de Deus, sobre o Sermão do Monte, é que o Sermão do Monte, todo o sermão, revela o caráter do cristão. Como é o caráter daquele que é cristão? Tem o caráter daquele que não é cristão, do incrédulo. Tem o caráter de como ele é, das coisas que ele faz, do que ele busca, da maneira como ele procede. Nós olhamos e dizemos, essa pessoa não é crente. Mas tem o caráter daquele que realmente é cristão. E quando nós começamos a estudar a palavra de Deus,
nós vamos começar a entender certas coisas que nós nos perguntamos quando nós vamos na igreja. E nós olhamos, mas como essa pessoa vem na igreja? Ela está aqui nos cultos, ela se diz crente, mas olha o que ela faz. Olha o caráter dela. Nós nos perguntamos isso. Quantas pessoas olham e dizem isso? No Sermão do Monte, nós vamos ver qual é o caráter do cristão. E esse deve ser o nosso caráter. Se você diz, eu sou cristão, então esse deve ser o meu caráter. Assim eu devo ser. Mas quando nós começamos a ler, começamos com as bem-aventuranças, nós olhamos e dizemos, mas isso é difícil. Como? Como que eu vou ser assim? Como? Eu não sou manso. Mas o que eu estava falando? Caráter, não temperamento. As bem-aventuranças, elas moldam, é Deus que molda o nosso caráter. E as bem-aventuranças não quer dizer temperamento da pessoa. Principalmente quando nós olhamos, bem-aventurados os mansos. E às vezes nós não entendemos direito o que realmente quer dizer essa mansidão e pensa, mas eu não sou manso. Eu sou uma pessoa, muito pelo contrário, eu sou braba. Esse é o meu temperamento, esse é o meu jeito. Mas as bem-aventuranças não estão relacionadas a temperamentos. Se as bem-aventuranças estivessem relacionadas a temperamento, quem é uma pessoa de temperamento mais explosiva nunca ia ser bem-aventurado. Ia sempre ter problemas. O que ia acontecer com ela? Mas as bem-aventuranças não têm nada a ver com o teu temperamento. As bem-aventuranças é para aquele que é bem quieto, bem extrovertido, que mal sabe falar e fazer as coisas. E as bem-aventuranças são para aquela pessoa que tem índole, que elas são mais expansivas ou às vezes mais agressivas. É para todas as pessoas. Deus escolhe, Deus chama pessoas com todos os temperamentos, de todos os tipos, de todos os jeitos, de todas as maneiras, de todas as classes sociais, com um intelecto elevado, pessoas que têm conhecimento, pessoas analfabetas, pessoas com doutorados. Isso é a grandeza da palavra de Deus. Deus chama todas essas pessoas para quê? Moldar nelas o caráter de Cristo. Não importa o temperamento que nós temos, a maneira, o jeito que nós somos, o nosso temperamento. Quantas vezes você já leu a palavra de Deus? Já leu muitas coisas nas escrituras e diz, eu não tenho condições. Eu não consigo. Eu não tenho força. Como que vai ser? Eu preciso depender de alguém. E a nossa dependência deve ser de quem? Do Espírito Santo de Deus. Lembra, quem lê a Bíblia deve lembrar quando Jesus disse na oração sacerdotal, eu não vou deixar você sozinho. Eu vou mandar o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está em nós. É o Espírito Santo de Deus, o Deus Espírito Santo, que nos capacita a viver. Por isso que nós somos pessoas, como cristãos,
totalmente diferente das outras. Nós temos consciência da presença de Deus. Nós temos noção de pecado. Nós olhamos as coisas, pessoas que não estão nem aí, mas você olha, mas isso é pecado, mas isso é errado. E muitas vezes você não pode dizer, não pode expressar, dependendo de onde você está. Mas você sabe que aquilo é pecado. Por que você sabe? Por causa do... No teu coração, porque você é filho. Então você tem noção. Isso é pecado, isso é errado. E você também tem noção. Mas eu não consigo. Você começa a ter aquela noção de dependência, a necessidade de depender de Deus. Você começa a ver, eu não sou autossuficiente em mim mesma. Eu preciso de alguém que me sustente. Eu preciso. A nossa suficiência está em Cristo. A nossa suficiência não está em nós mesmos. Nossa força. Não é na força da nossa carne. É na força do Espírito Santo de Deus. Essa é a diferença do cristão. O cristão, ele sabe que ele depende totalmente do Espírito Santo de Deus. E não é uma questão, gente, de regras. Não faz isso, 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 não faz aquilo. Não é isso. Os peritos em regras eram os fariseus. Quem foi que rejeitou Jesus? Os fariseus. Eles eram peritos em regras. Eles eram peritos em se esforçar, em fazer as coisas. O apóstolo Paulo era fariseu de fariseu, ele mesmo disse. Mas ele sabe que depende de Deus. Ele sabe que ele depende do Espírito Santo de Deus. Jesus é a videira. E nós temos que estar inseridos na videira. E nós, de nós mesmos, não podemos dar fruto. A videira, ela não dá fruto se arrancar o galho dela e tirar fora. Ela depende, o galho depende de estar inserido na árvore. Nós dependemos de estar na palavra, de estar em Cristo, de sermos salvos, do Senhor nos salvar, do Espírito Santo trabalhar em nós. Então, quando você lê a Bíblia, quando você para meditar na Bíblia e você olha, eu de mim mesmo sou incapaz, eu não consigo, você está na posição certa, na posição de dependência de Deus. Na posição daquele que depende. E o último aspecto, aqui nas minhas anotações, do Sermão do Monte que nós vamos aprender, é que o Sermão do Monte, ele faz uma diferença muito grande entre crentes e incrédulos, ou cristãos e não cristãos, porque a glória da Igreja de Cristo e do cristão é ser totalmente diferente do mundo. Ele vai estar no mundo, mas ele não é do mundo. Ele vai estar naquele contexto de trabalho, de relacionamentos com outras pessoas que não conhecem a Deus, mas ele não é de lá. Então, o Sermão do Monte, à medida que nós estudamos os ensinos do nosso Senhor, nós vamos começar a entender a diferença entre crentes e incrédulos. E nós temos que começar a aprender a viver com a coerência de acordo com aquilo que nós cremos. Porque o incrédulo, ele é totalmente coerente com aquilo que ele crê. Ele é uma pessoa que vive nesse mundo, conhece as coisas desse mundo. Esse é o único mundo que ela conhece. O incrédulo é a única vida que tem. Então, ele vai ser coerente com as coisas dessa terra.
Ele vai almejar, ele vai desejar, ele vai viver e ele vai ter a felicidade da coerência que ele tem de acordo com o mundanismo que ele vive, das coisas desse mundo. O cristão não. Ele está no mundo, mas precisa viver com coerência com a palavra de Deus. Ele precisa ser coerente com aquilo que ele crê. O ímpio é coerente com o que ele crê. Aquilo que ele crê que é importante para ele, ele corre atrás daquilo. Não interessa o que ele pensa, o que ele deseja, ele é coerente com aquilo. Ele luta por aquilo. Ele faz aquilo que ele crê que é bom para ele. Porque ele é incrédulo. Ele não é filho. Mas o filho de Deus, aquele que é cristão, ele precisa viver de acordo com aquilo que o Pai ensina. Aí que nós começamos a ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Porque na época de hoje, nunca a igreja viveu tanto para o mundo como em outra época. É impressionante como nós vemos a igreja mundanizada. A igreja com conceitos mundanos, com alvos mundanos, com propósitos do mundo. Aí, quando vem qualquer aflição, qualquer coisa, aquilo abala, desmorona, é totalmente difícil para ela. Por quê? Porque ela é crente, mas ela quer viver de acordo com os conceitos do mundo. Ela quer ser coerente com o mundo. Como que ela vai poder ser coerente com o mundo? Se ela não é do mundo. Se você é cristão, tu precisa viver em coerência com a palavra. E não com coerência de acordo com os preceitos do mundo. Por isso que às vezes os cristãos têm tanto conflito, tanta angústia, tanto problema, porque eles querem trazer os conceitos do mundo, os conceitos lá de fora e cristianizar aqueles conceitos e botar dentro da palavra de Deus. E pega um pinço na palavra de Deus para distorcer um pouco, porque tem alguns conceitos mundanos. Não. Olha um conceito mundano. Eu tenho que ter saúde. Eu tenho que ser saudável. Eu preciso viver bem, eu tenho que ter boa aparência. Eu tenho que me cuidar. Gente, isso é conceito mundano. É conceito mundano. E as pessoas, por exemplo, que têm problema de saúde, como que elas vão viver, então? A palavra de Deus, os conceitos da palavra de Deus, são para aquele que está enfermo, são para aquele que está aleijado, são para aquele que tem instrução, para aquele que não tem instrução, para aquele que tem saúde, para aquele que não tem saúde, para aquele que tem dinheiro, para aquele que não tem dinheiro, para aquele que vive numa casa boa, para aquele que tem problema, para aquele que tem aflição. Os conceitos da palavra de Deus são para todas as pessoas, para todas as classes, todos os povos, tribos, línguas e nações, para todo tipo de pessoa. Então, eu não posso trazer conceitos do mundo que servem só para alguns tipos de pessoa, para alguns tipos de padrão, e querer cristianizar esses conceitos. Não é assim. A palavra de Deus é a palavra de Deus. E nós precisamos aprender o que é a palavra de Deus. E o que o Senhor nos ensina no Sermão do Monte. O que quer dizer as bem-aventuranças? O que quer dizer luz do mundo? O que quer dizer se os teus olhos forem bons? O que o Senhor nos quer dizer? Qual é a diferença entre crente e descrente? Será que eu realmente sou crente? Pergunte para você. Se você é salvo. Durante esses dias, todas as quintas-feiras daqui para frente, enquanto tiver essa pandemia, nós vamos estar aprendendo
sobre a palavra de Deus, sobre salvação. E semana que vem nós vamos estudar sobre bem-aventuranças. Nós vamos começar com os humildes de espírito. O que quer dizer? Você sabe? Nós vamos aprender qual é o padrão de Deus, o que o nosso Senhor quer dizer com isso. Amém? Então vamos ter um pequeno momento de oração. Não sei qual é a situação, o que está acontecendo com você, mas vamos ter um momento de oração agora. Coloca a tua vida na presença de Deus. Mas a primeira oração que eu queria que você realmente fizesse, se você escutou essa palavra e não sabe se é ou não é crente, se é ou não é filho de Deus, no pleno aspecto de ser salvo, pede, diz: Jesus, me salva. Jesus, me ensina a olhar para a cruz e me salva, Senhor. Eu quero ser filha. Transforma a minha vida. Essa é a primeira oração que você deve fazer. Se você não tem certeza no teu coração, busca e fala com Jesus. E agora nós vamos orar pelos teus pedidos de oração, pelas tuas petições, aquilo que você quer colocar na presença de Deus. Fecha os teus olhos ou se concentra na oração, não sei onde você está ouvindo, mas se concentra na oração nesse momento. Pai de todo poder, de toda glória, nesse momento nós estamos na tua presença, nós temos consciência da tua real presença. E eu quero te pedir, Senhor, por cada pessoa, cada um que está colocando a sua situação, a petição diante de ti. Humildemente nós te pedimos. Opera, meu Senhor, com o teu poder, com a tua graça, com a tua bondade, tocando cada vida, Senhor, transformando e agindo nessa situação. E eu quero também pedir, Senhor, que a tua palavra viva, eficaz, que traz resultado, opere na nossa vida e sejamos, Senhor, edificados e fortalecidos no poder da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa te abençoar. E eu gostaria de recomendar para você a leitura de Mateus, capítulo 5. Leia e medite nessa palavra para que nós possamos entender um pouco mais a semana que vem. Então, semana que vem, quinta-feira, às 3 horas, mais uma live, nós vamos estar aprendendo a palavra de Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe.